Hoje, Dia Nacional do Quadrinho, 30 de janeiro. Estamos aqui mais um pouco quadrinhos com um ilustre convidado, Ricardo Fuganholo. Né? Eu, como vocês sabem, eu sou o Johnny. Sou o Lucas. E a gente vai falar hoje sobre... Horizonte de eventos. É isso aí. Bom, nosso autor daqui do lado, vamos começar a pentelhá-lo e tal. Então, seguinte, Ricardo, o que você pode me contar sobre a história do Horizonte de Eventos? Eu li, achei bem bacana. A nossa edição é autografada, vou mostrar lá. Isso, autografada. Conta pra gente, cara. O Horizonte de Eventos, eu imaginei justamente para que ele fosse lançado na FIC em 2015. Uhum. Porque a ideia de fazer quadrinhos sempre existiu. Eu sou ilustrador e desenhista já faz tempo. Comecei profissionalmente em 96, mas eu precisei dar uma paradinha por uns 10 anos, retomei em 2013 a minha carreira ainda que paralela, né, para poder chegar à história em quadrinho propriamente dita. E como eu tenho alguns cursos de quadrinho, eu resolvi deixar o instinto falar mais alto. Então eu fui criando algumas coisas, eu cheguei a um texto que eu achei que seria interessante, embora não comercial, como você mesmo já disse. E aí nasceu o Horizonte de Eventos, nasceu esse personagem, e eu resolvi explorar ele nessa história em quadrinho. E se você percebe, né, você já fez a leitura, o seu filho também, ele é bem cortado com relação ao tempo, né? Então são fatos da vida do personagem, é uma biografia muito rápida, muito ligeira, mas eu acredito que ela tem uma profundidade aí filosófica que vai interessar muita gente que, num determinado momento da vida, se propôs a pensar essas questões filosóficas, né? Não ficou ali só na superfície. Embora a gente tenha crescido, principalmente aqui no interior, com o comic americano, né? A gente partiu para outras leituras, né? Não sei se você já ouviu isso quando era pequeno, mas muitos entendidos em educação diziam que quadrinho, na verdade, era uma ponte para as leituras de livro, para coisa que o valha. Não que eu tenha feito disso, não abandonei quadrinho, né? Nem você também, nem seu filho. Mas a gente acabou lendo outras coisas, chegou a outros ensinamentos na vida, né? Até de questões filosóficas. Então a ideia do quadrinho partiu disso. Acho que reuniu todo o meu conhecimento que eu conseguia ali de como fazer uma história em quadrinho, juntamente com o meu conhecimento filosófico de tudo que eu já tinha lido a esse respeito, né? De diversas doutrinas, eu cheguei a uma síntese, a história, né? Então, embora não seja comercial, eu acredito que uma pessoa que curta esse tipo de assunto vai encontrar algo de interessante no Horizonte de Eventos. Eu achei assim, bem interessante a leitura e tal. E me lembrou assim, o fio dela, mesmo o seu enquadramento e tal, me lembrou um pouco de quadrinho europeu. Sim. Eu não consegui fechar um artista, você me lembra aquele artista, mas o sentimento na hora de ler, assim, a lembrança da coisa, né, me remeteu um pouco ao quadrinho europeu, inclusive pelo tipo da história, que é uma baita história, gostei pra caramba, né? E o Lucas também, acho que foi mais ou menos nessa... Ah, sim, mesma coisa, até quando eu li primeiro, até comentei com ele já. E assim, eu achei também que é uma leitura para quem está acostumado a ler quadrinho, assim, livro, etc. Eu acho que uma pessoa assim que está iniciando não é uma leitura muito fácil. Sim. Mas eu acho que essa foi a sua intenção também, na hora que você estava fazendo. Você quis fazer um negócio diferenciado, que tivesse vários níveis de leitura diferente. Eu confiei num conhecimento maior do leitor de quadrinhos, sabe? Eu quis fazer algo para não subestimar a inteligência do leitor de quadrinhos. Um negócio mais sofisticado, um negócio diferente. E por isso mesmo acho que ele não tem o caráter de ser comercial, né? É algo difícil de você comercializar. Se tentar passar isso aí para um leitor de mangá ou para um leitor de quadrinho novo, gente da idade do seu filho mais nova ainda, dessa geração mais nova, vai ser difícil dele talvez gostar, né? Posso me surpreender, mas talvez seja difícil dele gostar. Então, o Lucas gostou, na verdade, mas ele é um parâmetro meio estranho, porque tem o pai. Então aí não dá muito. Mas assim, cara, pra mim que sou um leitor já, não vamos falar antigo, porque antigo denota a idade, né? Deixa eu essa parte. Mas um leitor um pouco mais experiente, cara, eu achei muito legal, cara. E assim, até a gente tava conversando um pouquinho antes, né?
E várias pessoas diferentes têm um tipo de leitura diferente dependendo o seu referencial, né? Exatamente. Tanto que o Boris, que é o personagem principal, até te perguntei se o cajado que ele usa tinha alguma coisa a ver com o pastoreio, de querer levar alguém, alguma coisa para algum lugar diferente, tipo um guia, um negócio assim. Você estava me falando que não foi bem essa a tua ideia. Então eu acho legal esse negócio de ter, dependendo do que você tem de referência, você ter um tipo de leitura que pega de um outro jeito, né? Isso deve ser gratificante também para você como o autor da obra, né? Eu acredito. Eu deixei muita coisa em aberto aí para que cada um interpretasse da sua maneira, entendeu? Então, para justamente colher opiniões as mais diversas, né? Teve gente com conhecimento budista que falou, isso remete a isso remete a aquilo. Mesmo você falando da parte exclusivamente de como eu contei a história, que remete ao quadrinho europeu, muita gente viu meu traço e já falou, não, é Moebius. Não é que é Moebius, em alguns quadrinhos eu homenageei o Moebius de fato, né? Mas também acho sacanagem, é como se de repente a técnica da Ashura fosse algo patenteado pelo Moebius. Então você não pode mais usar a Ashura porque o cara é o melhor, é o papa do negócio. Também não acho que é por aí, né? Mas eu gosto, se falar que ele remete a Moebius, legal. Conseguir fazer... Se remete a Moebius, você é uma baita referência, com certeza. Então, essas várias leituras que podem ser feitas do Horizonte de Eventos era o que eu esperava essencialmente, né? Até acho que muita gente talvez não tenha gostado, não entrou em contato, mas pode entrar em contato também. Como eu disse, eu prefiro a pedrada do que você ficar quieto, né? Não, cara, e assim, também para quem é mais acostumado com comics, né, vamos dizer assim, então a parte da história que, cara, não sei se essa foi a tua intenção, mas também remete um pouco ao Superman. Sim. A história do Bora, do jeito que foi e tal, remete um pouco ao Superman. Então, para quem conhece o comics americano, né, que é o grande comércio aqui no nosso país, né, pela Panini principalmente, mas, cara, também é uma história, se eu fosse pensar como uma história do Superman, vamos dizer assim, uma história alternativa do Superman, também é uma puta história legal. Sim. E, acho que fica legal. Cara, acho que fica, assim, não mesmo uma realidade alternativa, vamos dizer assim, aconteceria se fosse nessa situação, ia ficar bem bacana, cara. Você pode pegar a história, você só trocaria título lá Superman em algum lugar e é verdade, porque é uma história bacana do personagem em si, tá? Talvez se você mudasse alguma coisa ali, ia ficar mais ajustada, né? Mas é uma história que tem uma homenagem. Eu vou processar, claro, né? Esquece a parte de processo, que esse negócio de processo da zebra, hein? Processo não, hein? Mas, cara, é uma história bacana. Se de repente, você falou da DC, de repente é uma coisa, talvez mais pra frente, né? Quem sabe, a DC Comics é uma editora grande, trabalha muito com brasileiro, por que não, né? Teve um cara que tem um traço bem alternativo, que é o Duarte, lá de Gustavo Duarte. Tá fazendo Bizarro, né? Tem um traço bem alternativo, bem diferente do usual, né? É muito cartoon, né? Diferente do comic que está realista atualmente, né? Sim. E o traço, nessa história, inclusive eu tenho o melhor personagem criado recentemente, que é o Colin, o Chupacabra. Então, tá legal, Colin Chupacabra bacana o Colin Chupacabra. Mas, cara, assim, eu gostei bastante da história. Você estava me contando aí como é que você chegou nela e tal. E você lançou no FIC, né? Como é que foi lá, a receptividade? Conta aí como é que... Cara, foi sensacional, velho. Assim, eu encontrei logo de cara o Marcati, que é um dos grandes do quadrinho independente nacional, e dos anos 80 ele lidou ali com chiclete com banana, por exemplo, ele publicou lá, né? O humor dele é bem, como é que fala, nojento, escatológico, bem escatológico. E assim, fui falar com o cara umas 10 vezes durante a FIC inteira, porque ele ficou lá no stand, e a obra dele estava sendo relançada quase toda, e fui lá falar com ele várias vezes, né? Então, o bom da FIC era isso. Ele mesmo falou que você veio perder a virgindade aqui em BH, né? Perder a virgindade em Belo Horizonte. Falei, porque foi a primeira que eu fui, já fui como expositor, e foi muito bom, foi muito gratificante. Encontrei várias pessoas, né? Como eu falei até pro Tony, a gente está aqui nos estúdios Tony. Estúdios Moura de gravação. Estúdios Moura de gravação.
Eu esbarrei com o Howard Shark no banheiro, cara, sabe? Sensacional, velho. Né? Você esbarrar com os caras assim, do nada, assim. O próprio Sidney Guzman, que é o editor da você me contou que você mandou pra ele a revista, e aí o que ele achou? Ele chegou a ler? Ele curtiu, cara. Eu achei que ele fosse demorar mais até pra ler, ele curtiu, me mandou 2 mensagens de áudio pelo Facebook, falou que curtiu pra caramba e só me incentivou, falou, manda ver. Falou, meu traço vai evoluir e tal, mas gostou bastante do modo como eu diagramei as páginas. Falei, pô, legal. Página da história. Isso. Falei, bom, que é a parte narrativa, Sim. então essa parte é importante. é importante. É importante, é o que leva a história. Né? É o que leva a história. Então, seguir a indicação do editor aí e continuar, né, velho? Continuar fazendo. Mas a FIC assim, é sensacional. Uma coisa até que eu brinquei com as pessoas lá, que era um grande sex shop para fetichista gráfico. Eu não posso nesse lugar, então. Fetichista gráfico, cara. Porque assim, muita coisa muito bem lançada graficamente. Então, capa dura, papel todo trabalhado. Tinha um quadrinho até... sabe aqueles efeitos de holograma? Sim. Quando a gente era pequeno, tinha muito livro infantil que era assim. A gente não era pequeno, a gente era mais novo. Mais novinho, né? Tinha muito dessa coisa. O cara não achou uma gráfica que fizesse isso aqui no Brasil, ele mandou pra China. Caramba! Ele mandou pra China. Acho que era um dos quadrinhos mais caros que tinha lá, justamente por isso. Ele cobrava R$50, era fininho assim, e você pegava a capa assim, tinha todo esse efeito. Era sensacional. Então você encontrava N coisas nesse sentido, né? Desde um simples fanzine feito na sulfite, até uma coisa desse tipo. Então, para quem curte, né, o prazer táctil do quadrinho, sim, né, foi sensacional. Era uma coisa para fetichista gráfico mesmo, né? E muita coisa boa. Ao lado de muita coisa não tão boa assim, mas todo mundo tentando. Acho que isso que é interessante, né? Você, se você curte, se você gosta, o mercado hoje é o faça você mesmo, sabe? Está cada vez mais fácil. Se você não tem dinheiro para fazer ele físico, a internet está aí, né? Sim. Você abre um blog, tem outras plataformas, que você pode lançar, né? O próprio Sociocom que a gente estava conversando sim, aqui, né? O meu quadrinho está lá, inclusive. Você faz nos parâmetros que eles te colocam, você pode lançar no Social Comics e você vai parar no Brasil inteiro. Uma pessoa na Amazônia pode ler o seu quadrinho. Você está me falando que no Maranhão já tem gente que já leu, né? Assim, já tem gente que já leu meu quadrinho, no Rio Grande do Sul também. Cara, muito legal você saber que você está atingindo assim, um monte de gente. Exatamente. E o pessoal curtindo exatamente o que você fez, sim, né? Cara? Sim. O Social Comics é uma coisa assim no Brasil relativamente nova, né? Sim. Você lançou agora, foi novembro? Acho que foi, né? Eu conversei com o próprio representante do Social Comics que está lá, desculpa, não vou lembrar o nome dele agora. Ele falou que ele chegou aí na Comic Con de Nova York e os caras lá ficaram doidos, porque não tem isso lá nos Estados Unidos. Eles estavam perguntando pro cara, quando é que você vem pra cá? Quando é que você instala isso aqui, né? Faz a plataforma aqui. Eles querem isso lá, né? Então acho que é sensacional poder traduzir em breve para o inglês e vai ter um japonesinho lendo, um australiano, um esquimó lendo meu quadrinho. Cara, isso é legal, um esquimozinho lá no iglu e tal, né? O quadrinho lá, vai ser bacana. Entendeu? Cara, mas assim, você tá me contando que tem toda a história do Boris e tal, né? Foi uma história bem bacana e você já gostou tanto de lançar que você já está preparando um outro quadrinho que já está para ser lançado aí logo logo. O roteiro está pronto, eu pretendia fazer agora que estou no mês de férias, mas eu tenho uma filha pequena, não deixou. Então eu vou, a partir de agora, eu vou começar a pegar um tempinho especialmente para isso e vou fazer toda a decupagem das páginas, né? Fazer toda a diagramação dela, para depois já começar. E o que você pretende contar nessa nova empreitada? Essa eu acho que é um pouco mais comercial que o Horizonte de Eventos, né? Na verdade é uma história que se passa no futuro distópico, né? Não é uma coisa Mad Max, mas é um futuro mais... vamos falar uma referência mais recente, Jogos Vorazes, é isso? Jogos Vorazes. Então você tem, né, o mundo sofreu alguma coisa que você não sabe o que é, mas ainda há cidades, há uma organização, há um Estado ali que comanda tudo aquilo. Então a história do Ctrl-C, Ctrl-V, que é o nome provisório da minha história em quadrinho, você passa num futuro desse. Mas é uma coisa bem intimista, porque é um sujeito que sai de um determinado da casa dele, vai até um edifício no meio da madrugada, e lá ele encontra uma pessoa e a história toda é o diálogo dele com essa pessoa.
né? Sim. Eu estou pretendendo fazer com cerca de 50 páginas. É ele com essa Tem pessoa. mais tempo pra você desenvolver e tal, né? É o diálogo dele com essa pessoa que vai levá-lo a uma transformação que tem tudo a ver com o status quo desse Estado totalitário que manda ali nesse futuro distópico, né? E a personagem principal chama Maria Perigo, mas ela não vai estar em momento algum do quadrinho presente. Ela é só aquela sombra com qual todo mundo fala, Mas ninguém vê. Ninguém vê. E ela tem tudo a ver com a história em si, né? E com o desfecho dela. Então é uma ficção científica também, né? Que eu acho que vai ser bem interessante. Muito mais comercial do que o Horizonte de Cara, Eventos. independente de comercial ou não, né? Sim. Cara, baita história, né? Assim. Baita história. Não, E é um trabalho, assim, um trabalho gráfico, inclusive. A edição super bem cuidada, super ajeitadinha. Cara, gostei muito, muito, muito mesmo. Cara, quem tá vendo, cara, puta pedida, cara. Se você tiver dificuldade de conseguir achar por aí, então Social Comics, tá? O Ricardo tá lá, vai no Social Comics lá, plataforma bacana, entra lá, olha o negócio, cara, vale a pena. E você tem outras alternativas também para conseguir o quadrinho do Ricardo, que eu vou deixar aqui na descrição e tal. Ricardo, é só entrar em contato comigo pelo Facebook ou por e-mail, né? O Facebook é só procurar por Ricardo Fogagnolo, você já acha. na página do canal também tem, tá? Só Isso. pegar lá. E também é o rickfogagnolo@gmail.com, é meu e-mail. Você entra lá, se conversa direto comigo, a gente negocia aí. Ah, legal. Você A manda pessoa pro pode Brasil adquirir isso pro Brasil inteiro. todo, claro, tranquilamente. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo especial do dia 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional, tá? Muito legal. E teve uma entrevista bacana que vocês acabaram de assistir com o Ricardo Fogagnolo, autor de Horizonte de Eventos. Uma obra muito boa, assim, recomendo, tanto eu quanto ele leu, gostou bastante. É um outro tipo de leitura que muita gente não está acostumado, legal para inovar e tudo mais. Recomendo muito, galera. Vai atrás que é bom mesmo. É tão bom que inclusive está na lista dos melhores do mês do Universo HQ, do mês de dezembro, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá para conferir, tá na lista lá. O pessoal da equipe do Universo HQ também escolheu como uma das melhores HQs de dezembro, beleza? Então, moçada, todos os quadrinistas que assistam a gente aí, de repente, parabéns. Vocês fazem esse dia uma coisa que a gente gosta muito, tá? Que é quadrinho, isso é importante para várias pessoas, tá? Valeu mesmo. Moçada, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado dessa entrevista. Ricardo, obrigado, tá? Por ter participado. É isso aí, curtam a gente, assinem o canal, deem joinhas e tal. E até a próxima.